gente esquece toda hora. A gente esquece depois, esquece de tirar. Se vier tocar, não apareceu, hein? Ah, Falou que ia tocar e não apareceu. então. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, que é o nosso pronto-socorro espiritual, para mais uma noite da nossa abençoada palestra. Hoje aqui conosco, Marli Bueno, de São José do Rio Preto. Obrigada, viu? É a primeira vez que você vem aqui? Seja bem-vinda, viu? E obrigado por aceitar nosso convite. Eu gostaria de estar lembrando que agora no dia 11 de julho, é um sábado, tá? Nós vamos estar recebendo o Cosme Massi. O Cosme vai estar em Barretos, fazendo a Semana Espírita. Ele vai sair de lá no sábado, né? Que vai ser feito lá uma palestra, vai ser feito um seminário, e à noite ele vai estar aqui conosco fazendo uma palestra. Dia 11 de julho, Cosme Massi aqui junto conosco. Eu conto com a presença de vocês. Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo que gostaria de estar recebendo de presente? Alguém gostaria de estar presenteando alguém com o Evangelho? Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, até a Deus nosso Pai, Jesus o nosso mestre de amor, mestre modelo e guia, e agradecer por essa oportunidade, por essa casa de oração, agradecer sempre por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que buscamos. Que ao sair daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar a calma, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de um dia melhor que o outro. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja a nossa palestrante e a cada um de nós na noite de hoje. Pai nosso que estais no infinito, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, damos por aberto a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Não, mas está coisando. Fique à vontade, viu? Tá. Chupa, dá licença. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar nesta casa pela primeira vez, que seja a primeira de muitas outras, que Jesus nos abençoe, que os mentores da casa me envolvam, para que a mensagem de Jesus possa tocar o coração de cada um de nós. No livro Jesus e Atualidades, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, a mentora nos ensina que, por ser reencarnacionista, Jesus ensinava que todo infrator teria direito à oportunidade reeducativa. Ele ensinava o amor, apoiado na bênção dos renascimentos corporais, oferecendo a todos recomeço e reparação. E por estar apoiado nesta doutrina dos renascimentos físicos, Jesus identificava de imediato, naqueles aflitos, necessitados que o procuravam, quem estaria em condições de receber ou não o auxílio, tendo em consideração quais fatores determinaram aquele sofrimento. Por isso que nem todos que procuravam Jesus conseguiam obter a cura para suas enfermidades, porque Jesus entendia que doente, enfermo, é o espírito e não o corpo físico. Nesses momentos, ele procurava se dirigir à individualidade que ali estava e não à personalidade que reveste a cada homem. A Nicodemos falou sobre a necessidade de nascer de novo, como um método misericordioso do amor de Deus
em benefício de todos os espíritos. Jesus jamais adoeceu, seu espírito é puro. E ele sabe que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através de seus atos em experiências passadas. Por isso, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo condições de nos repararmos diante da nossa consciência e diante da consciência divina. Por isso, não podemos desperdiçar esta oportunidade valiosa que nos foi concedida, porque cada momento é muito importante na nossa renovação. E Joana de Ângeles encerra o capítulo dizendo: abrevie os teus renascimentos, agindo corretamente, servindo sem cansaço e com alegria, porquanto para adentrares o reino dos céus que se estende da consciência em direção ao infinito, é necessário nascer de novo, conforme Jesus acentuou. Para ilustrar o tema da noite, eu vou contar para vocês a história de Esther, retirada do livro A Arte de Recomeçar, psicografia de Cireneia Maffei, ditado pelo espírito de Leon Tolstói. A criança corria pela estrada, ensolarada e poeirenta. Corria na velocidade que as suas curtas perninhas podiam alcançar. Corria e gritava: mãe, mãe! Ao longe, a casinha, de floridas trepadeiras agarradas à fachada branca, e ele correndo e gritando pela mãe. De vez em quando, rostos surgiam nas janelas para espiar o que estava acontecendo, e alguns diziam: mas por que toda essa gritaria? Ele calava por alguns instantes e depois continuava em desabalada carreira a chamar pela mãe. Enfim, a casinha de sua mãe. Ele a encontrou em frente ao fogão, que virou-se assustada e diz: Gesiel, por que estás a correr como um doido? Já não disse que deves andar devagar, como todo mundo? Sim, mãe, você diz, devagar, Gesiel, devagar. Ah, mas quando souberes da novidade, lembra do tal profeta, o Rabi, aquele que você dizia desejar conhecer, está na aldeia vizinha. E Gesiel estava emocionado, seus olhinhos brilhavam, esperando a resposta da mãe. Como sabes disso, menino? Por acaso saístes da vila? Não, mãe. Gesiel, estás a sonhar novamente? Não, é verdade. Como eu estava dizendo, eu saí em busca de caça. Passarinhos novamente, meu filho? Já disse que não deve sair por aí a matar as avezinhas. Não precisamos disso. Temos comida em nossa mesa. Como eu estava dizendo, eu saí em busca de caça, mas não achei nenhum passarinho. E diante do olhar desaprovador de sua mãe, tentou remediar a situação. Não encontrei nenhum passarinho, mas encontrei Gediadá, o moleiro. Ele estava trazendo um carregamento de trigo para a estalagem. Peguei uma beirinha em sua carroça. Conversa vai, conversa vem. E ele veio me contando tudo. Disse que há 2 dias Jesus está em sua aldeia. Lembras do coxo? Aquele que você dava comida quando ele passava por aqui a mendigar? Está curado. Nem precisou de tanta conversa assim. Uma conversinha assim com o Rabi e saiu andando com as próprias pernas. E Gesiel desatou a contar histórias e mais histórias sob o olhar espantado da jovem senhora. Mãe, já pensou se ele cura Esther? Ah, meu filho, não sonhes. Tua irmã não tem jeito, nasceu assim, imóvel, muda, parece não nos ver e não nos ouvir. Mas ele pode, mãe, ele pode curá-la. Marta aproximou-se de uma das camas, olhou a criança com tristeza,
O que seria de sua filhinha quando ela se fosse? Desde o parto conturbado, não se sentia a mesma. O tempo excessivo do parto lesara o nascimento da menina e ela perdera a saúde. Não bastasse a doença da pobre criança, enfrentava graves problemas com o esposo, que desde então passara a beber. E pior, a culpava pelo problema. Dizia que ela havia demorado demais para dar à luz. Se acaso tivesse sido mais rápida, a criança seria normal. Esse comportamento do companheiro a preocupava, pois desde o parto tinha febres contínuas e agora essa tosse tossia sangue. No íntimo sabia, estava muito doente. Quem cuidaria da menina? O pai? Não. Estava preocupada em viver a vida, com bebedeiras na cama de outras mulheres. Tentou espantar os pensamentos tristes. Virou-se para Gesiel e disse: está sujo, vá ao regato banhar-se. Quando voltar, a comida estará pronta. E Jesus, mãe? Ora, Jesus, temos tempo? Cuidaremos disso depois? Nem tanto. Gediadá disse que logo ele seguirá adiante. As crianças, para elas, tudo tão fácil. Como fazer uma viagem dessa, sem dinheiro, com uma criança enferma nos braços? E quem garantiria a veracidade das histórias? Arriscaria fazer uma viagem que talvez fosse inútil? O dia transcorrera na tediosa rotina de sempre. O marido não retornara, mas isto não a preocupava. Ultimamente, já era uma rotina. As vizinhas tentavam lhe alertar para seu comportamento extraconjugal, mas ela nada podia fazer. Dependia dele financeiramente. Tinha medo de seu temperamento colérico, então calava, orando para que as coisas melhorassem. Sua última ausência fora terrível, privação de alimentos, doença dos filhos. E quando ele voltava, estava sempre irritado, descontando nos móveis e na família toda a sua ira. A surrara impiedosamente. Aproximara-se da cama da criança, virando-a, jogando ao chão, enquanto bradava violentamente: inútil, me mato de trabalhar para sustentar um verme como tu. Por que não morres? Isto fora 6 meses. Agora estava mais calmo, mais sereno, porém alheio a tudo. Com a ajuda de Gesiel, Marta iniciou uma horta nos fundos da casa, pacientemente retirando pedras, estercando a terra árida, até que o solo se abrira em vegetais e hortaliças viçosas, que ela utilizava na alimentação da família e trocava o excedente com os vizinhos. Plantara também mudas de árvores frutíferas que havia ganhado. Surdas, irônicas observações do marido sobre o tempo que levaria para a colheita. Mas a notícia da passagem do Rabi despertava seu interesse, mas sabia da impossibilidade de ir até ele. Com certeza o marido não concordaria, descrente que era das coisas espirituais. Na manhã seguinte, Marta despertou muito cedo, uma manhã radiosa na Galileia. A imagem do Rabi formou-se em sua mente. Ela sorriu. Não o conhecia. Será que a mania de fantasiar de Gesiel era contagiosa? De tanto ouvir o filho a falar sobre o enviado, estava também a imaginá-lo. Balançava a cabeça, tentando espantar os pensamentos, mas eles voltavam insistentemente no mestre. E Marta pensava: teria Jesus tais poderes? Haveria doçura em seus olhos, ternura em suas mãos, compreensão, entendimento pelas dores do mundo? Não entendia como a vida funcionava, uns tão ditosos, outros penando amargamente. Gesiel com tanta saúde, Esther tão doente. Olhando para Esther, sentia uma angústia, um medo, como se aquela criatura indefesa pudesse lhe fazer algum mal, uma vontade de fugir, abandonar tudo. Mas amava sua filhinha, sabia que sem seus cuidados ela não sobreviveria.
mas sentia-se cada vez mais fraca, febre dia e noite, minorada apenas com tisanas e chás. Sentada, à soleira da porta, as lágrimas desciam por aquelas faces pálidas e a pergunta saía de seus lábios num angustioso murmúrio: o que será das crianças? Não podia confiar no esposo. A imagem do Rabi formou-se novamente em sua mente e ela indagou silenciosamente: mestre, que farias em meu lugar? Bom dia, senhora. Um lindo dia, não vos parece? E, notando-lhe a estranheza, tratou de se apresentar. Gediadá, senhora. Meu nome é Gediadá. Ontem encontrei seu filho. É inteligente e educado. Conversamos muito. E hoje, ao sair da estalagem, decidi vir procurá-lo. Não dormi a noite pensando nele. O menino demonstrou tanta vontade em conhecer Jesus que me comoveu. Ele falou sobre o grave problema de Esther e disse que a senhora não está nada bem de saúde. Então, decidi vir buscá-los. A senhora, Gesiel e Esther. Cabereis todos em minha carroça, os levarei em segurança até o mestre. Consegui um colchão emprestado na estalagem, improvisando um leito para que a senhora e a menininha possam descansar durante a viagem. Gesiel me auxiliará com os burros e iremos conversando. Senhor, nem sei o que dizer, e meu esposo, devo-lhe satisfação. Um tanto encabulado, o rapaz continuou. Ah, senhora, nas estalagens falam demais. Fiquei sabendo que ele viajou a negócios, viagem longa. Teremos tempo de ir, encontrar Jesus e retornar antes dele. Marta avaliou bem o moço. Mãos de trabalhador, a barba cerrada, as roupas limpas, era gentil e educado. Tudo nele inspirava confiança. Um pensamento veio-lhe insistente. Não se perguntava momentos antes o que faria Jesus em seu lugar? Certamente o mestre não ficaria ali, sentado, morrendo aos poucos, com uma criança enferma sobre a cama. Não, ela não perderia esta oportunidade. Está bem, senhor Gediadá? Seguiremos com o senhor. Mas como voltaremos? É fácil. Daqui a alguns dias trarei novo carregamento para a estalagem. Desta vez, pequeno, podereis retornar comigo. E Marta pensou, não tinha um tostão para a viagem, mas como que adivinhando seus pensamentos, ele continuou. Ficareis em nossa casa. Meus pais são idosos e adoram ter com quem conversar. Adiantei-me pedindo na estalagem que preparassem algo para o trajeto. Parece que ela exagerou. Os olhos de Marta enterneceram. A custo, segurou as lágrimas. Aquele estranho possuía a rara sensibilidade de auxiliar, sem ofender ou causar constrangimento. Ela agradeceu e ele, encabulado, desconversou. Apressai-vos, vou atrás de Gesiel, para que possamos vencer boa parte do caminho antes que o sol esquente muito. E assim fizeram. Ao cair da noite, aproximavam-se de uma pequena aldeia, semelhante a tantas outras naquela região. Vedes aquela casa ao longe? Logo a alcançaremos. Tenho certeza que um bom caldo nos espera. Não sois casado? Desculpe a curiosidade. A escuridão da noite tratou de esconder a tristeza nos olhos do moleiro e ele limitou-se a dizer: havia perdido a esposa e hoje vivia com seus pais. Foram muito bem recebidos pelos pais de Gediadá. Após o jantar, conversaram bastante e todos puderam conhecer a história de Marta. Seus pais passaram a narrar fatos, transmitir conhecimentos enriquecedores recebidos do mestre, surpreendendo Marta com a elevação de seus sentimentos. A velha senhora disse que eles teriam que acordar muito cedo, pois uma grande multidão de necessitados
procurava por Jesus. E a mãe de Gediadá não se enganara. Apesar de ser muito cedo, enorme multidão já esperava por Jesus. Gediadá os acompanhara, levava Ester nos braços, já que a jovem senhora, tão enferma, não conseguiria. E ele as olhava e se perguntava: qual das duas seria a mais necessitada, a mãe ou a filha? Grande agitação anunciou a chegada de Jesus. Ele caminhava pela massa, parando vezes seguidas, escutando uns e outros, e seus passos se dirigiam na direção onde Marta tomara lugar, e ela mal podia acreditar, em meio a tantos necessitados, seria abençoada com uma palavra do Mestre. Ei-lo à sua frente. Num primeiro impulso, Marta prostrou-se. Depois, movida de uma força estranha, levantou-se, tirou a criança dos braços de Gediadá e a estendeu a Jesus. Senhor, curai-a, eu vos suplico. Sabes o que me pedes, mulher? Sim, peço a cura para uma criança inocente. Pouco tempo de vida me resta, Senhor. Ninguém a aceitará assim. Jesus fitava a mulher. Ela continuava a lhe oferecer a criança, humilde e suplicante, as lágrimas descendo pelo seu rosto. Com doçura ele diz: à noite, mulher, na casa de Efraim, lá me hospedo. Quero falar-te em particular, pois bem diferente do que pensas será o rumo das coisas. E virando-se para Gediadá, diz: Gediadá, convém que a acompanhes. E o rapaz, surpreso, diz: Mestre, conheceis-me? Jesus, sorrindo levemente, segue adiante. Instantes depois, a multidão silenciosa prendia-se às suas palavras. Logo tiveram que retornar para casa. O estado de saúde da doentinha piorara muito. Seus olhinhos viravam nas órbitas, como se Esther quisesse gritar, comunicar-se com o mundo. Pobre Esther. O dia parecia não acabar nunca. Marta se perguntava: por que será que Jesus queria falar com ela em particular? E pensava: que sorte tivera, em meio a tantos necessitados, ter uma palavra do Mestre. Para acalmá-la, Ana, mãe de Gediadá, diz que era comum Jesus reunir-se, após o jantar, com aqueles a quem queria falar em especial, e ainda assim continuar a ensinar, de preferência através de casos e histórias. À noite, na casinha humilde de Efraim, Marta e Gediadá aguardavam. A presença de Jesus iluminou o ambiente. Todos foram convidados a ir para os fundos da casa, sentar debaixo das árvores, sob a luz do luar. Marta estava encantada com a beleza de Jesus, de uma beleza inexplicável. Quanto mais ele falava, mais ela se rendia ao seu encanto. Uma a uma, as pessoas foram se retirando. E Marta olhava para Gediadá e perguntava: será que fomos esquecidos? Mas, para alívio de ambos, o convite não tardou. Então conversemos, Marta. Queres a cura para Esther? Acreditas que, curada, ela se defenderia melhor das vicissitudes da vida? Acertei? Senhor, esse é meu pensamento. Temo por sua sorte quando eu me for. Vais partir, Marta? Tudo indica que sim. Estou muito doente. Faltam-me as forças. E por que pedes por tua filha e não por ti? E Marta desconcertou-se porque não havia pensado em pedir a cura para si mesma. Ah, Senhor, achei justo colocar o bem-estar dela diante do meu. Amas tua filha, Marta? Amo muito, por isso temo por sua sorte. Creio que tens medo de algo mais, algo que vai dentro de ti, que em vão tentas esconder, porque preferirias não sentir, porque ela te apavora. E Marta ficou
desconcertada, porque como ele poderia saber de seus sentimentos e temores mais secretos? Ah, Senhor, devem ser meus nervos. Jesus sorriu, continuou a dialogar. Foi perguntando onde ela morava, como chegou até ali. Ela falou da ajuda de Gediadá e de sua família e da sorte que tivera em ter uma palavra do Mestre em meio à multidão. Marta, Marta, por acaso avaliastes que o acaso não existe? Lembro que recorrestes a mim diversas vezes, até com perguntas: o que faria Jesus? Escutei tuas rogativas, providenciei a tua vinda. Mas, Senhor, como pode ser? Sequer orava, falava comigo mesma. Sim, Marta, a verdadeira oração, aquela que sai do fundo da alma. Gediadá. Sim, o bom Gediadá, especialmente enviado para auxiliar, embora ele conscientemente não saiba. Ele deu um trabalho enorme aquela noite aos espíritos amigos para convencê-lo a bancar o intrometido na vida alheia. Sabia que aquela noite ele nem dormiu? E Marta olhou Jesus nos olhos e viu que ele se divertia com a situação. Novamente, com seriedade, o mestre prosseguiu. Pediste-me algo para Esther. Vou explicar por que desaconselhamos a cura de tua filhinha. Para tanto recordarás existência passada, uma especial que determinou os profundos vínculos entre ti e a que conheces hoje, como Esther. E o rabi, com encantadora simplicidade, passou a explicar para a moça a multiplicidade das existências, preparando-a para o que viria a seguir. Instantes depois, Marta, em transe, mergulhou no passado. Esaú integrava uma das tribos hebraicas. Receber educação tradicional, pois desempenharia futuras importantes funções em sua aldeia. Tinha uma bela aparência física, inteligente, com habilidades marciais, roubava suspiro das jovens, mas já estava prometido para a doce e bela Raquel. Certo dia, no caminho habitual de seu trabalho, o pastoreio, avistou uma caravana que seguia ao longe. Curioso que era, pensou, se eu me apressar, logo os alcançarei. Para sua sorte, a caravana decidiu parar para descansar. Aproximou-se com cuidado para não ser visto. Então ele vê uma linda jovem, acompanhada de duas servas, cabelos úmidos no banho em lago próximo. Subiu em uma árvore para vê-la melhor, mas logo foi descoberto. Precipitou-se dos galhos, abraçou a moça com força, tapando sua boca para não gritar. Não grite, jamais faria mal à criatura mais linda do mundo. Vou retirar minha mão, bela estranha. Não grite, pois pretendo casar-me contigo. Era Samara, pertencia a outra tribo, outra aldeia, outros costumes. Vozes a chamaram e ela falou o nome de sua cidade. Esaú ficou exultante. Agora saberia como encontrá-la. Retornou para sua aldeia em estado de graça. Amava. Mas agora tinha um problema. Teria que romper seu compromisso com Raquel. Isto, naquela época, era uma grande ofensa para as famílias. Enfim, encheu-se de coragem, rompeu com a jovem. Seria melhor assim, ela encontraria alguém que pudesse amá-la. Mais alguns dias, saiu de viagem para a cidade de sua amada. Não teve dificuldade em encontrar sua casa e, a julgar pelo luxo, percebeu tratar-se de família de destaque social. Mas o pai e os irmãos da moça não o aceitaram. Aliás, acharam um atrevimento de sua parte e o expulsaram. Mais alguns dias, conseguiu entrar na casa sem que ninguém o visse, e o casal passou a se encontrar às escondidas
com a conivência das servas. Mas a jovem recusava-se a fugir com ele. Dizia que não conseguiria viver longe da família. Logo, o namoro foi descoberto, as servas punidas severamente. Esaú conseguiu fugir e voltar para sua aldeia. Não conseguia esquecer Samara. 3 meses se passaram. Mercadores de passagem por sua aldeia contaram do casamento da jovem, casamento imposto comum àquela época. Esaú sentiu que ia enlouquecer. Julgava Samara agora uma traidora. Recusou bons conselhos de todos e partiu para sua cidade. Entrou na casa sem que ninguém ouvisse. Encontrou sua amada, que dormia serenamente em uma cadeira, o belo vestido do casamento, com um travesseiro, a sufocou até a morte. Acreditando que, eliminando sua amada e supostamente odiada, teria paz no seu coração. Mas não foi isso que aconteceu. A lembrança do ocorrido dilacerava seu coração. Desesperado, nas primeiras voltas do trajeto para casa, obrigou o assustado animal a precipitar-se desfiladeiro abaixo, dilacerando o corpo nas pedras, acreditando assim ter paz no seu coração. Os anos passaram, 80, 100 anos talvez, e ao tempo de Jesus renascem Esther, Esaú como Esther, Samara como Marta, a bondosa Raquel retorna como Gesiel. Reuniram-se em busca de reajuste. Marta desperta como alguém que acorda de um longo sonho, mas a julgar pelos demais percebeu que tudo fora muito rápido. Ela ainda sentia as emoções da regressão. Esther, a sua filhinha, então fora aquele que roubara-lhe a vida de maneira tão violenta, sem a menor possibilidade de defesa, fora Esaú. E ela, a pobre dona de casa, fora aquela jovem rica, linda, cheia de joias, vestidos luxuosos e servas. Gesiel, o filho amoroso, fora a doce e bela Raquel, a única que amara verdadeiramente Esaú. Agora entendia um pouco sua vida. Estaria ficando louca? Olhou para Jesus, que brincava com uma varinha. Mestre, o que significam tais lembranças? Para entender o presente, às vezes é necessário conhecer um pouco do passado. Esther traz no corpo as marcas do ato cometido contra a própria vida e a culpa pela agressão contra Samara. Dilacerando o próprio corpo nas pedras, determinou os defeitos físicos desta existência e de outras mais. Não pretendo curá-la, pois estaria privando-a de valiosa oportunidade de recomeço e aprendizagem. Posso afirmar que Esther criança é o mesmo Esaú revoltado de antes. Pensas que não podes ver, ouvir ou sentir? Apenas não consegue exteriorizar pelas limitações físicas. Mas, mestre, vou-me desta vida, pouco tempo me resta. Quem disse isso, Marta? Irás viver muitos anos ainda. Cuidarás de teus filhos, Esther, Gesiel e muitos outros que virão. Deverá amá-la, educando-a para o verdadeiro amor. Se casarás com Gediadá. Mestre, já sou casada. Eras. Teu marido desperdiçou valiosa oportunidade, escolhendo as ilusões do mundo. Hoje jaz em uma cova rasa, vítima de ladrões da estrada. Sentirás a perda, mas Gediadá será excelente companheiro no futuro, auxiliando-te na renovação moral de Esther.
Gediadá, mestre? Tem certeza? Sim, ele sente profunda admiração por tua figura de mãe e de mulher. Trata-se de afeto antigo, aquele que era o noivo de Samara, a noiva morta às vésperas do casamento, reencontra o amor perdido no tempo. Duvidas ainda, Marta? E conforme dissera Jesus, Marta estava viúva. Passado o período do luto convencional, casou-se com Gediadá, seguindo com ele para sua aldeia. Gesiel logo o adotou como pai. Viveram junto muitos anos, casa repleta de crianças. Todos se casaram, menos Esther. Ficou só, dependendo de Marta e de seu companheiro. Esther ainda viveu 25 anos e foi muito amada por todos. Então, companheiros, conforme nos diz Joana de Ângeles, não podemos desperdiçar esta oportunidade valiosa que nos foi oferecida. Porque se um dia pretendemos alcançar esse céu que se estende da nossa consciência em direção ao infinito, será necessário nascer de novo, conforme Jesus acentuou. Muito obrigada a todos. Obrigada. Com as palavras da nossa irmã sobre a reencarnação, sobre Marta, Esther, Gesiel, nós podemos pensar que aqui nós estamos sobre um véu de esquecimento e não sabemos das nossas vidas passadas, mas trazemos do nosso cerne a compreensão que buscamos através dos tempos, através das reencarnações. Meus irmãos, que caminhemos em busca do burilamento do nosso ser, do nosso espírito, que através dos tempos chegamos hoje, aqui neste planeta, e que possamos, com o burilamento do nosso ser, do nosso espírito, possamos caminhar em busca de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Benfeitor, e Deus, nosso Pai misericordioso e justo, o governador deste planeta. Meus irmãos, que tenhamos consciência da nossa estadia neste planeta, que buscamos compreender o outro, trazendo-os para junto de nós, através do amor, através da caridade, que possamos caminhar juntos para a evolução espiritual.
Agradecemos, agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como os perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal que praticamos contra o nosso irmão, por não trazê-lo junto a nós na caminhada evolutiva, e o mal que praticamos contra nós mesmos, por não seguir o seu Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada pela noite de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esta luz neste ambiente. Que cada um possa retornar aos seus lares com a paz do Cristo. Que assim seja. Cadê o Silvinho?